Pequeno probleminha técnico, minha câmera me cortou, eu acho que eu falei demais. Ela tem um limite de palavras de Fernanda. Continuando então, falando agora sobre a abertura. Então eu fiz o resuminho, expliquei as zonas, né? Então a reabertura foi feita pelas zonas. Significa que as zonas verdes são um pouco mais livres para a abertura, né? Então eles têm já mais serviços abrindo e funcionando. As pessoas têm uma movimentação um pouco mais livre. E as zonas vermelhas, menos, tá? Então não foi tudo que foi aberto, né? Temos alguns tipos de comércio que não reabriram e as pessoas têm uma movimentação limitada. Na França toda nós temos já uma limitação de 100 km, não podemos passar os 100 km da nossa casa, né? Então o máximo que eu posso fazer de movimentação é 100 km, senão eu tenho que ter uma justificativa, porque eu estou saindo da minha casa para ir mais de 100 km, né, em direção sul, norte, leste, oeste. Eu tenho que ter uma justificativa, né? E, por exemplo, as praias foram reabertas? Foram reabertas. E aí o que aconteceu? Teve algumas praias que já fecharam 4 dias depois da reabertura, porque as pessoas não estavam seguindo as regras. Então não foi nem por questão de contaminação, foi porque haviam regras, né? Então a gente vai reabrir a praia, mas tem que ter distanciamento entre as pessoas na praia, se pudesse movimentar e não ficar só parado num lugar com aglomeração de pessoas, melhor. E acabou acontecendo que as pessoas não seguiram as regras, né? Então as pessoas não estavam respeitando, elas estavam fazendo aglomerações, elas não estavam respeitando a distância entre elas, e aí já teve algumas praias que foram fechadas de novo, né? Proibiram de novo que as pessoas pudessem ir. Por causa disso. Lembrando que aqui no hemisfério norte nós estamos chegando no verão, é o contrário daí, né? Então aí vocês estão em outono, inverno, aqui a gente está em primavera, verão. E temos as férias de verão que estão chegando, que a gente não sabe se vai ter férias, porque como o pessoal já ficou sem trabalhar durante o período do confinamento, não teria muito sentido fazer férias de verão agora em julho, agosto, mas ainda está sendo discutido pelo presidente, né, e pelos deputados, eles estão vendo o que eles vão fazer com relação às férias, tá? Mas é uma época em que todo mundo sai de casa, como vocês podem imaginar, como aqui faz mais frio e a época de inverno, nessa região principalmente, tem muita chuva, é tudo cinza. Começou a sair sol, o pessoal quer sair de casa, o pessoal quer sair, quer se movimentar, quer ir andar de bicicleta, quer ir pra parques. Aqui o pessoal tem muito esse costume de ir pra parques, de ir pra praia, quem tá mais perto da praia. Eu tô completamente do outro lado, né? No vídeo que eu vou falar mostrando a região, vocês vão ver que, né, não tá perto de nenhuma praia. Mas quem mora em praia, mais pro sul da França, né? Eles querem ir pra praia, então tem essa limitação aí. Pra vocês verem que não é só brasileiro. Vocês vão ver que eu vou falar sempre isso. Todos os meus vídeos eu vou reforçar. Eu gosto de mostrar que o brasileiro é um ser humano como todos os outros, né? Tem que parar com essa questão de, mas brasileiro é mal educado, mas brasileiro é assim. Não, gente, todo mundo, ser humano é assim. Então, aqui também tem gente que não respeita a regra. Não é porque tá na França que tudo funciona maravilhosamente bem, tá? Então vocês estão vendo? Abriram, tiveram que fechar de novo porque não respeitaram as regras. Da mesma forma, o que tá acontecendo? As pessoas são obrigadas a usar máscara. Seja de tecido, seja máscara cirúrgica, mas com a reabertura, se você vai fazer compra, se você vai entrar na farmácia, se você vai, por exemplo, no seu fisioterapeuta, né? Então agora começaram a abrir de novo as clínicas para fisioterapia, né? Consultas, e aí é obrigatório o uso de máscara. Você vai fazer um exame, seja um ultrassom abdominal, uma ressonância, uma tomografia, né, para uma doença crônica, por exemplo, né, um acompanhamento, né, de rotina, tem que usar máscara. E o que acontece? Quando a gente dá máscara sem explicar muito bem para as pessoas, né, elas vão jogar onde essa máscara? Elas vão realmente trocar o tempo todo, se for a máscara cirúrgica? Elas vão saber que são 4 horas e depois tem que mudar? Elas vão saber que se for a máscara de tecido, usou 4, 5 horas, também é melhor lavar, né? Ter uma segunda máscara para você poder lavar aquela, deixar secar e reutilizar? Se a gente não explica muito bem, fica complicado. E o que aconteceu aqui, as pessoas estão usando de um jeito meio, né, não muito, da forma como se deve usar, inclusive, né, aqui embaixo do nariz,
ou pendurado na orelha, ou aqui embaixo, né? Fica uma movimentação toda da máscara, manipulação da máscara, que também não se deve fazer, porque, né, tá contaminando a mão e depois vai pôr a mão, né, nos outros lugares e contaminar esses lugares, essas superfícies, né? E vamos poder contaminar outras pessoas dessa maneira, né? Se estivermos infectados. Então, se a gente não explica muito bem, como que o pessoal vai saber, não é verdade? E teve gente, inclusive, jogando máscara na rua. Então, de novo, vai falar que só brasileiro que é porquinho? Não, aqui também tem gente que joga máscara no chão, na rua. Então, teve esse, né, eu acabei vendo uns vídeos aí, vendo algumas notícias de jornal, né, falando, ó, o pessoal tá jogando máscara na rua, tá, né, jogando não importa em que lugar. E geralmente as máscaras, já tô aproveitando para explicar para vocês, o melhor para se descartar uma máscara cirúrgica é colocar em envelopes de papel, tá? Não é nem no saquinho plástico, põe num envelope de papel e depois você pode jogar num saco plástico. Então, o melhor seria deixar um envelope para isso, vai jogando ali, o envelope tá cheio, a gente fecha, deixa separado, óbvio, não vai ficar pondo a mão ali toda hora, pôs a mão para jogar, lava a mão depois. E esse envelope de papel a gente joga daí num lixo, né, comum. Mas se a gente joga direto no plástico, pode contaminar esse plástico, enfim, a gente tem que pensar também na questão ambiental. Então tem muita coisa por trás aí, né, vocês veem que é uma questão muito complexa, né. Então tá, que mais? Vamos continuar. Nossa, já tô falando muito aqui, mas é porque tem muita informação, realmente. Queria falar para vocês dos clusters. Que são os clusters? Conforme a reabertura foi sendo feita, nós acabamos identificando certos pontos de infecção. E esses pontos de infecção eles chamam de clusters, né? Então assim, achou um ponto, por exemplo, uma empresa, uma escola com infecção. Aí eles fazem o quê? Fecham, né? Então fecha, reabriu escola, teve infecção, já vamos fechar de novo essa escola. Fecha a escola para que não saia dali aquela infecção. E aí a pessoa, né, ou as pessoas que foram identificadas como contaminadas vão ser isoladas, né? Então fica na sua casa, não sai da casa, ou se precisa ser hospitalizada, né? Vai ser hospitalizada. E eles tentam identificar quais foram os contatos dessa pessoa. Tá sendo possível fazer isso agora porque são esses focos específicos. No começo a França também não conseguiu fazer isso, né? A gente viu que isso foi feito em países asiáticos, na Coreia do Sul, em Taiwan, né? Então eles conseguiram fazer isso de uma forma muito bem feita, né? Para controlar, né? E foi assim que eles conseguiram controlar melhor. Então era testar bastante gente, uma vez que identificava, já ia direto para essa pessoa, né, fazia o rastreamento, que eles chamam, rastreava essa pessoa, isolava, então não saia da sua casa, e fazia uma lista, onde você passou ontem, anteontem, com quem você teve contato, e ia atrás dos contatos dessa pessoa para fazer teste e ver se a pessoa estava tendo sintoma ou não. E assim eles foram isolando, né, esses focos. Aqui não foi possível fazer isso, né? Aqui não tinha teste para todo mundo, ainda não tem, né, uma grande cobertura de testes aqui na França, tá? Então não é só o Brasil de novo, né? Então agora com a reabertura, como a gente tinha já diminuído os casos, agora reabriu, a gente pode identificar esses focos e rapidamente tentar controlar, né? Uma coisa interessante foi que acabamos tendo alguns focos em abatedouros. E aí, então, já abro aí uma questão pra gente ficar atento aí no Brasil. Vocês podem ver que o que eu acho legal de transmitir essa informação é que eu acabo tendo, é como se eu estivesse no futuro, né? Eu tô falando pra vocês de um futuro de 2, 3 semanas. Porque a gente viu, né, que a infecção do coronavírus veio da Ásia, passou, né, pela Europa e chegou na América. Então a gente tem 2 a 3 semanas a mais que vocês, né, adiantados. Então é por isso que eu gosto de passar essa informação, porque aí vocês podem se preparar aí. Espero, gostaria, né, que fosse utilizado de uma maneira racional, né, esse tipo de informação para prevenir, né, certas complicações. Sabemos que não é sempre assim que funciona, mas enfim, passo a informação com a esperança de que isso possa ajudar, né, nesse futuro próximo aí, entre 2 e 3 semanas. Então aqui a gente tá tendo certos pontos de infecção em abatedouros. E aí começou a questão, por quê? Por que abatedouro? Será que os animais têm o vírus também? Será que a hora que a gente manipula, né, a carne do animal, a gente já é exposto a esse vírus? Então eles não teriam sintomas da doença, mas seriam portadores do vírus. Será que é isso? Vejam, tô colocando as questões que estão sendo
pensadas aqui. Ainda não temos resposta, tá? Não é pra ficar desesperado aí, sair falando que a carne pode transmitir o vírus, hein? Não é isso. Prestem atenção. Temos o foco. Primeiro ponto, é uma evidência. Tem o foco no abatedouro. Por quê? É pelas condições de trabalho? Alguns falaram isso. No abatedouro a gente não tem muito como, né? São lugares confinados, até por regras sanitárias, então todo mundo fica no mesmo lugar, várias pessoas acumuladas. Mas eles estão com materiais, estão tendo material de proteção individual, então eles têm máscara, eles têm luva, eles têm o macacãozinho, né, de plástico. Então, se eles estão com todo o material, por que eles continuam sendo infectados? Aí a segunda questão foi, às vezes os trabalhadores desses açougues, eles veem, eles são estrangeiros e são colocados em, como se fossem albergues, né? Então é o próprio açougue, abatedouro, que dá um quartinho ali para eles, e talvez é por uma questão de insalubridade das instalações, mas aí nós teríamos só esses estrangeiros infectados, né? E seria né, tudo que eles estão se colocando como questão ainda não fechou nada, não tá nada fechado como certo, né? Então são questões abertas. E a grande questão, se tem esse ponto de infecção aí no abatedouro, é possível que a carne manipulada seja infectada pelo vírus? E é possível que esse vírus acabe contaminando o consumidor final? Não sabemos. Então tudo isso não sabemos, hein? Não se desesperem, calma, mas não temos ainda uma resposta para isso, tá? Não temos ainda a resposta. Se aparecer mais novidade, não se preocupe, eu venho aqui falar para vocês. Mas por enquanto temos, então é uma realidade, tá? Outra coisa, teve uma prima minha, a Renata Godoy, beijo, Rê, vai lá, que me mandou um link, né, de um jornal aí do Brasil, falando que tinham escolas na França que foram reabertas e logo depois fecharam por infecção de Covid. E ela queria saber, nossa, é verdade isso, né? Porque ela estava preocupada, ela mesma sendo uma professora de escola, né? E aí, então, também venho trazer essa informação para vocês. É verdade. Agora, vou explicar por quê. Então, as escolas reabriram. Não foram todos os estudantes que voltaram, porque não era obrigatório, ficou aberto, decisão de cada pai. Porque, né, como os pais voltariam a trabalhar, né, alguém tem que ficar com as crianças, né? Então não foram todos. O último artigo que eu vi do Le Monde, se não me engano, falava que foi 1 em cada 10 alunos voltou para a escola. Então temos 10% dos alunos que voltaram para a escola, tá? Não foram todos. Então eles estão conseguindo fazer um distanciamento social, mais ou menos, mas é muito difícil, ainda mais se a gente pensa em maternal, né, criança que toda hora tá, né, se tocando, pegando, né, e tem secreção, enfim, é muito difícil. Mas a questão da infecção dos casos de Covid nas escolas não foi com as crianças, foi com os professores, com os trabalhadores adultos das escolas, né? Inclusive teve uma escola que nem abriu, né? Foi um caso que foi falado na mídia. Eles fizeram uma semana antes da reabertura uma reunião para discutir como que eles iam fazer a reabertura. E já nessa reunião houve pessoas contaminadas, então a escola nem reabriu, já foi considerado, não tem como, nós tivemos já adultos, né, trabalhadores da escola infectados com essa reunião, então nem reabriram a escola, tá? Então a questão é a infecção dos adultos, na verdade, tá? Por enquanto sabemos o quê? Que as crianças acabam não tendo tantos sintomas respiratórios, elas podem ser portadoras assintomáticas, e aí o risco é para os adultos da escola, né, para os trabalhadores adultos da escola. E também tem essa questão da síndrome de Kawasaki, lá o Kawasaki-like, que eu vou falar pra vocês no outro vídeo, tá bom? Que mais? Acho que agora eu tô chegando no final. Ficou longo esse vídeo, hein? Desculpa aí, gente, mas é bastante coisa pra falar. Vou tentar fazer um outro vídeo também explicando melhor essa questão dos testes, né? Toda hora eu falo testar a PCR, né? Então, pra explicar, porque eu não falo aqui só pra médico, eu quero falar pra todo mundo, né? Eu tô falando aqui pros amigos, pra família, eu quero passar essa informação pra maior parte pra maior quantidade de pessoas possível, e eu quero que essa informação seja bem compreendida. Então depois eu vou falar um pouco, vou tentar fazer um vídeo falando só disso, que testes nós temos, o que eles identificam, vou explicar melhor. E falar também da questão do tratamento, polêmica, né? Então a gente já tem agora um tempo maior de testes com a hidroxicloroquina para ver que ela não é realmente um bom tratamento.